Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu produzo as minhas capas das agendas. Passo importante: o papelão, que é o que você vai utilizar para fazer as capas, né? Aí você tem duas opções. Você pode comprar eles já cortados, assim, de trocinho que eu já comprei cortado. Aí você pode encontrar no Mercado Livre, você pode encontrar no Shopee. E você também tem a opção de comprar a folha inteira. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como ela é. E fazer. Eu uso esse daqui como molde e faço. Por quê? Embora esse daqui seja muito prático, ele acaba saindo mais caro. Então, às vezes, não compensa muito. Se você quiser manter um preço mais acessível para o seu cliente, comprar ele já cortado. Embora que eu amei, eu comprei, já acabou, acho que esse é o último. Facilitava muito a minha vida, que eu não precisava estar cortando. Mas daí você compra a folha e você faz assim, você já corta todos, já faz a folha inteira e deixa aqui para quando você precisar tá utilizando. Eu utilizo o papel Paraná, que é esse aqui, ele possui outros nomes, mas aqui na minha cidade eu costumo comprar ele por papel Paraná. E essa gramatura, se não estiver enganada, é de 9 milímetros, aqui eu utilizo. Tem espessuras com maior gramatura e tem menor também, mas eu me adaptei super com essa, é mais fácil de trabalhar, de cortar, de fazer as capas e eu utilizo ela. E é assim, e vem assim, ó. É bem da largura da minha estante, quase. Eu não sei direitinho e também nunca contei a média que dá pra fazer, porque eu sempre compro 2, 3 e às vezes eu finalizo uma e depois faço outra. Mas já a próxima vez que eu for fazer as capas, eu vejo direitinho quanto dá pra fazer com uma folha dessa. É uma forma de economizar e que também dá certo pra você fazer as capas. Passo número 2, né? Para produzir as capas são as artes. Aqui eu tenho as artes que eu vou finalizar agora. E essa daqui eu finalizei, fiz a laminação com o BOPP, que é esse plástico aqui fino, ó. Extremamente fino, mas esse lado aqui vem uma cola. E quando ele passa pela temperatura lá da laminadora, ou seja lá o que você utilizar para fazer a laminação, ela derrete e gruda na folha do fotográfico, que é o que eu utilizo. Eu vou mostrar para vocês também o papel que eu utilizo para fazer as capas. Então, esse é o BOPP. Você encontra também no Mercado Livre, vende o rolo assim, ó. Eu tenho tanto fosco quanto o brilhoso, esse aqui é o brilhoso que eu fiz. O papel fotográfico que eu tenho utilizado e eu gosto bastante é esse daqui, da Master Print. E a gramatura dele eu utilizei 115 gramas para fazer as capas. Eu não uso autoadesivo, às vezes eu acabo utilizando, mas só quando eu tô com pressa para entregar. Mas geralmente eu uso o normal mesmo, que eu prefiro trabalhar com cola. Embora dê mais trabalho trabalhar com a cola, mas eu prefiro que me dá uma garantia a mais de que vai colar perfeitamente. Então, aqui estão as capas. Eu utilizo papel fotográfico 115 gramas, mas eu já utilizei 130, já utilizei até 150 e às vezes eu já utilizei 170, depende do que tem no mercado. É mais trabalhoso para você fazer o manuseio quando você vai colar. Quanto maior a gramatura, mais difícil vai ser esse processo, mas não é impossível, né? É só uma questão de técnica mesmo. E aqui também estão as contracapas. Também todo no BOPP laminado. Brilhoso, no caso, BOPP brilhoso. E aqui mais uma arte. E para fazer as capas, às vezes quando eu compro os projetos, que nesse daqui é de um projeto de uma agenda. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome de onde eu comprei. Eu acho que é Cuticorte. Eu comprei o projeto de agenda 2023, então já veio a arte da capa, então facilita, porque já vem pronto, você só faz colocar o nome da cliente. Mas nesse caso aqui, a cliente ela me mandou uma referência de como ela queria, né, a arte da capa, e eu montei. E geralmente eu pego essas ilustrações lá no Freepik, que é um site que tem várias ilustrações, várias artes, tanto pago quanto gratuito.
A questão do gratuito é que eles pedem que vocês compartilhem o link, se você for vender em site, por exemplo, de quem criou lá, para que alguém veja, se interesse, pode clicar e pode também estar utilizando. Como é impresso, eu nunca fiz isso, porque eu não sei onde eu colocaria. Como eu não vendo em site, né, por enquanto, mas se você for fazer em site, é interessante você colocar isso. E tem tanto diversas imagens gratuitas quanto pagas, né? Se você quiser pagar um valor, esse site ele não é brasileiro, você paga um valor em dólar. Ele é autoexplicativo, se você entrar lá é freepik.com, se não estiver enganada, tá? Qualquer coisa eu deixo aqui explicando como é. E você consegue baixar. Aí eu baixo, abro no Estúdio Silhouette e faço a edição, coloco o nome do cliente, o nome da cliente e tudo mais, e finalizo da forma como ela mandou, baseado na referência que ela me mandou, né? Porque nem sempre a gente consegue achar exatamente como a cliente quer, principalmente se for uma imagem gratuita, né? Porque às vezes a pessoa acaba pegando no Google, mas sabe que é crime, né? Você tá utilizando essas imagens que não são de domínio público. Então é interessante vocês buscarem esses sites que têm imagens liberadas, né? Free. Então é isso. Você precisa ter em mão a arte, papelão. Aí vem a questão da cola. A cola que eu tô utilizando no momento para fazer as artes é essa daqui, ó. A Cascoréis. E a marca é a Cascola. Eu acho que é isso. Tá? Essa cola é muito boa. Ela é bem resistente, você coloca um pouquinho e ela gruda rápido. Ela é para diversos tipos de acabamento, tá? A secagem dela é quase que instantânea e eu adoro ela. É uma das mais carinhas também, mas isso aqui rende bastante, é de 1 quilo, ó. Eu já usei bastante e ela ainda tem, porque ela rende muito. Então, daí depende. Se você for utilizar o papel fotográfico autoadesivo, você já dispensa esse processo, mas aí vai de cada um. E é isso, aí eu venho aqui e eu aplico a cola diretamente no papelão. Você pode aplicar também na folha, mas eu não aconselho, porque você vai depois fazer acabamento, né? E acaba dificultando. A pessoa deixou nos comentários perguntando por que eu não utilizava o rolinho de espuma, né? E eu já utilizei, mas eu achei que ele absorvia muito a cola e acabava perdendo muita cola. Então eu encontrei aqui, eu acho terapêutico aplicar com o pincelzinho, ó. E eu me certifico que tá em todo, a cola tá em toda a arte. O que sobrar eu já vou aplicando na outra, porque é a capa contra a capa, então não vai perder. Eu não coloco com pena a cola, porque eu quero que isso grude direitinho. Então é assim. Outra coisa que me perguntaram em um dos comentários, a moça falou que era interessante quando eu fosse fazer arte, eu deixar liberado um espaço para colocar o elástico, né? Mas vocês precisam entender que às vezes o cliente não quer, gente. Quando eu fui fazer o projeto da mulher, eu centralizei o círculo, eu fiz 3 artes diferentes. Geralmente eu nunca mando só a arte que a cliente quer, a referência, eu sempre tento mandar uma a mais ou 2, dependendo de como tá o meu tempo. E ela pediu, ela desenhou numa folha e mandou a foto de como ela queria o arco completo. Então não tinha como livrar o nome dela no elástico, só se eu não colocasse o elástico. Mas como o elástico faz parte da agenda, eu tive que colocar. Mas foi uma exigência dela que o arco fosse do tamanho da folha. E foi o que eu fiz. Por exemplo, isso aqui. Eu sei que mais ou menos isso aqui vai ser do vinco, né? Pra dar acabamento. E o elástico vai entrar mais ou menos aqui. Então, olha, livrei o 2023. Que quando eu crio a arte, depois eu posso estar mostrando pra vocês, eu sempre separo um espaçozinho, porque eu sei que ainda vai entrar alguns detalhes aí. Mas no caso específico, ela exigiu que fosse do tamanho. Então, é sobre isso.
Então aqui meio que eu já tenho uma noção dos centímetros, né, que eu deixo sobrando. E eu vou lá, centralizo, observo direitinho. O bom de ser cola é isso, que você ainda consegue manusear a arte mesmo com a cola. Se fosse papel adesivo, você não. Colou, se você descolar, às vezes ele não gruda com a mesma, não sei se é intensidade, mas não gruda do mesmo jeito, né? Com a mesma funcionalidade, vou dizer assim, porque agora me fugiu as palavras. Então, olha só. Aí eu vou, aperto bastante, viro. Deixa eu ver se eu consigo achar o meu paninho, né? Que geralmente fica um pano aqui pra fazer isso, só pra vender espátula. Deixa eu pegar um pouco de papel toalha. Aí eu pego, ó, e vou esfregando. Pode ser espátula também, mas a espátula eu utilizo mais pra já fazer o vinco. Agora eu pego aqui a espátula, ela tá com um pouquinho de papel toalha também, porque eu tenho todo cuidado para não riscar a folha, né? E como eu trabalho com essa espátula para fazer outros acabamentos, tenho medo que danifique. Mas olha só, aí vai fazendo esse tipo de acabamento aqui. As pessoas às vezes deixam 1 centímetro, 1,5 centímetro. Eu deixo 2 de cada lado, em cima e embaixo. Porque 2 motivos. Primeiro, que eu acho que o acabamento fica melhor quanto maior o vinco, né? Pra dentro, a sobra. Eu acho que fica mais bonito o acabamento. E também na hora da laminação, às vezes se enrugar, enruga o final aqui, e o início aqui, né? E o final. E isso acaba não sendo mostrado, né? Porque eu ainda vou colocar a parte de dentro, como é o nome, meu Deus. Ai, minha gente, esqueci, viu? A guarda, isso. Como eu vou colocar a guarda, então às vezes eu consigo salvar a arte caso enrugue em algum pedaço. Então esse processo primeiro é assim. Finalizei. Agora eu vou repetir esse processo em todas as outras artes e depois eu venho para dar o acabamento, aí eu volto a filmar. Então, eu tô repetindo o mesmo processo aqui já na outra. E se você não tiver papel nem nada, você pode usar espátula. Como é branco, eu tenho esse cuidado a mais também para não acabar não sujando a arte, né? Porque aqui a gente tenta ter o menos de prejuízo possível. Que às vezes acaba já enrugando uma coisa ou outra. Na hora de precificar é sempre interessante colocar o valor de duas artes, né? Porque nem sempre a primeira dá certo. Duas, né? Agora eu só volto quando eu já tiver com as 4 feitas.
Pronto, já finalizei a primeira etapa. Então, qual a segunda parte agora? Finalizar aqui, ó. Tá vendo? Pra gente poder fazer os vincos e fazer o acabamento do lado de dentro. Então, como é que eu faço? Antigamente, eu não tinha muita noção dos cantos, então eu usava fio de cabelo. Então, como é que ela funciona? Você encaixa aqui, ó. Faz a marcação, pode ser com a caneta ou você pode passar direto. Eu vou fazer com ela para vocês terem uma noção de como funciona. E depois de a outra eu posso fazer no olhômetro. Você coloca assim, ó. Seleciona, aí você tem uma noção de onde você vai cortar para o vinco ficar perfeito. Nos 4 cantos da capa. Então fica assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir com o estilete. Pode ser a tesoura, mas a minha tesoura não tá por aqui. Então eu vou passar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, já cortei. Aí fica assim. Tá vendo? Aí agora eu vou aplicar cola nos cantos e vou vincar. Primeiro eu gosto de passar primeiro aqui, nas 2 extremidades, e depois nas laterais. Eu vou mostrar pra vocês todo esse processo. E nessa etapa é importante que quanto menos cola, melhor. Não precisa encharcar de cola, não. Só para encher ele todo. Os cantinhos também aqui, ó. É importante passar um pouquinho, que na hora de vincar isso vai aderir bem. Eu gosto de dar uma reforçada aqui, ó. Pronto. Aí você pode vir assim mesmo, ó. Fazer o vinco. E depois, ó, aperta e segura. Aí essa parte é bom você ter uma espátula pra fazer esse acabamento aqui, ó. Aí eu venho pra reforçar, ó. Passo. E tem outra, essa espátula aqui. Isso aqui é da confeitaria, tá, minha gente? Mas eu comprei um kit, vem acho que uns 5 negocinho desse, espátula. E eu vou dar acabamento nos cantinhos. Deixa eu ver, ó. Faço assim. E aquela cola que eu usei aqui, ó, ela vai e gruda. Aí eu reforço. Vou apertando pra ficar bem bonitinho na hora de fazer o vinco. Do outro lado a mesma coisa. Deixa eu ver se foca. Pronto. Vem que essa parte aqui, ó, que parece uma faca. E você dobra. Aqui. Pode fazer isso com a espátula também. Só que essa aqui eu acho que ela é mais fácil de trabalhar, porque ela é pequenininha e ela já encaixa perfeitamente no tamanho. Mas não precisa comprar só pra fazer isso, que você consegue fazer com um cartão ou alguma coisa. Feito isso, eu vou repetir o mesmo aqui e depois vamos para as laterais. Aí nessa parte eu já gosto de colocar a cola aqui, ó, porque como eu utilizo pouca cola pra fazer esse acabamento, não precisa despejar diretamente no papelão. Importante passar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Pronto. E dobra. E aperta, virada pra dentro. Olha só, deixa eu mostrar lá dentro. Esse cartão velho que eu não utilizo mais há muito tempo. E eu consigo fazer a mesma coisa utilizando o cartão. Aperta, tá vendo? E grudou um pouquinho de cola. Mas não tem problema, eu consigo tirar depois. Deixa ele secar. Pronto.
Tá vendo? O mesmo efeito. O mesmo eu vou fazer do outro lado. Deixa eu afastar. Só dobrar. Depois você pode dar acabamento assim. Ficar bem retinho. Pronto. Aqui está. Agora eu vou passar aqui e finalizar. Isso, eu deixo elas aqui secando um pouquinho, eu vou finalizar todas. E depois eu coloco elas numa prensa improvisada. Tem as prensas que você pode comprar e fazer isso, mas como eu tenho bastante livro, eu coloco elas sobre os livros, né? Coloco mais livros em cima pra dar o peso e finalizo e deixo de um dia pro outro. Então só vou finalizar essa agenda provavelmente amanhã, porque o miolo dela já tá impresso, da outra ainda não está. Mas eu vou adiantando, porque eu gosto de, quando eu for imprimir miolo, só miolo, quando eu vou imprimir capa, só capa. Acho que assim facilita um pouco. Agora eu vou fazer todo o processo em todas as outras e eu já volto com todas finalizadas. As capas estão finalizadas. Deixa eu mostrar pra vocês. E o lado de dentro. A contracapa. A outra. E a contracapa. Agora, eu vou fazer a prensagem dessas capas. E é um processo bem simples. O que é que eu vou fazer? Vou separar alguns livros com a gramatura, de maior gramatura que eu tiver. E vou colocar esses livros embaixo. E vou fazer uma pilha de livros por cima. Essa é uma forma mais econômica de fazer a prensa, que funciona. Mas se você preferir, você pode comprar uma prensa ou pedir pra fazer. Eu faço assim e super dá certo. Então, agora eu vou deixar lá e só volto a pegar nesses livros amanhã. Porque eu deixo aí algumas horas para que seque bem e para que eles fiquem bem prensadinhos. Então, eu tenho aqui esse livro, nessa minha estante de livros. E ele é bem reto, né? Tem uma gramatura boa. Aí eu vou fazendo como se fosse um sanduíche. Eu coloco uma folha, eu coloco uma capa. Assim. Aí eu coloco outra folha. Eu vou colocando essa folha para impedir que fique marcado quando eu colocar os outros livros. Sei lá, só por precaução mesmo. E coloco outra. E assim vou fazendo de novo, mais uma folha. Mais uma capa.
uma folha, a outra capa, outra folha. E agora eu vou completar aqui em cima com outros livros. O sanduíche tá pronto. Ficou assim. Coloquei esses livros, é o suficiente. Amanhã eu olho como as capas estão. Às vezes acontece de eu virar os lados para elas ficarem bem retinhas, caso não estejam. Mas geralmente dá certo desse jeito. Já tá aqui o sanduíche, amanhã eu volto e dou continuidade. Então, até amanhã. Pronto. Eu já deixei descansando de um dia pro outro as capas. E agora, ó, eu retiro. As folhas que eu deixei, né, entre elas. E vou aplicar a guarda. Eu já tenho aqui as guardas cortadas e eu utilizo o papel fotográfico autoadesivo 130 gramas também. É a mesma gramatura, na outra é 115. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu utilizo para fazer a guarda papel fotográfico autoadesivo de 130 gramas. A mesma marca do papel que eu faço a impressão da capa, Master Print. Aí eu já cortei aqui nos tamanhos certinho. Eu corto primeiro no tamanho A5 e depois tiro mais ou menos meio centímetro, que fica do tamanho certinho aqui. Então agora eu vou separar, colocar umas folhas aqui para proteger as capas e vou aplicando com o auxílio da espátula. Faz assim primeiro, pego, aí destaco um pouco do liner, que é essa partezinha aqui, ó. Aí separo mais ou menos 1,5 centímetros, assim, ó, tirei. Aí eu venho aqui, ó, centralizo, deixa eu ver se dá pra ver direito. Centralizo e colo no meio. Depois eu levo para as laterais. Tá vendo? Ficou assim, né? Aí eu venho, posiciono. O ideal para você passar é um pano, mas como eu tô sem pano aqui, desde ontem, você pode pegar um pouco de papel toalha, amasse. Você vem aqui, ó. Vira e vem deslizando aos poucos, né? Fazendo. Pronto. Aplicado. Aí eu venho aqui para dar acabamento. Pode ser esse mesmo. E reforço as laterais. Está pronta a capa. Agora eu vou repetir nos demais e volto com o resultado de todas.
As capas já estão todas com as guardas. Agora, a próxima etapa vai ser a aplicação do elástico. E para isso eu vou fazer um vídeo separado